Conversamos agora com a coordenadora de nutrição do GRAAC, Adriana Garófalo. Adriana, bem-vinda à Jovem Pan, obrigada pelo seu tempo conosco. As crianças devem receber cuidados especiais na alimentação nesse período? Quais as dicas, então, para melhorar o sistema imunológico da criançada nesse momento especial? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Adriana. É um prazer, tá? Poder estar colaborando com vocês. Então, nesse período, não só por conta do coronavírus, mas por conta de todo o risco de viroses, né, e de infecções de forma geral, a gente se preocupa muito com as nossas crianças e com todas as crianças. Eu acho que essas dicas valem para toda a população, né? O primeiro cuidado básico que a gente tem que ter, principalmente agora, né, em vista dessa pandemia, é a alimentação que a gente traz, principalmente de fora, né? Chegou do supermercado, lavar bem as mãos, fazer toda a higiene e lavar tudo que traz de fora do supermercado. Então, acho que basicamente é isso, e dar continuidade dentro da higienização dos preparos dos alimentos também. Então, depois, quando for preparar os alimentos, isso é muito importante. Então, usar o hipoclorito de sódio para os vegetais que vão ser consumidos crus, e aí as preparações, né, de todos os alimentos sendo lavados direitinho, né, com água e sabão, que é o que a gente recomenda. Então, basicamente é isso, né? Sim, eu queria falar um pouquinho mais sobre esse ponto, Adriana, que você destaca para a gente, sobre as embalagens que chegam da rua nesse momento em que a maioria das pessoas está em quarentena em casa. Muita gente pede delivery, por exemplo, e também as pessoas estão liberadas para ir a supermercados, né, se abastecer de alimentos. Como lavar esses produtos, as embalagens do delivery? Algumas é possível pôr embaixo da pia mesmo e passar água e sabão, é isso? Água e detergente? Ou álcool em gel 70% antisséptico também é útil para lavar as embalagens? Então, são duas coisas diferentes, né? Uma é o alimento que a gente compra no supermercado, que ele está embalado. Esse, ele deve chegar em casa e a gente pôr debaixo da água e lavar com água e sabão, que isso já é suficiente. Lavar bem com água e sabão é suficiente, né? Agora, diferentes são os alimentos que vêm de delivery. O delivery, a gente não tem recomendado, principalmente para as nossas crianças nesse momento, porque a gente não sabe como ele é feito, tá? Então, a preparação do delivery a gente não sabe. Agora, uma vez que ele chega, a higienização, passar um álcool 70 na embalagem, com cuidado, é o recomendado, tá? Mas a preparação, a gente, nesse momento, e aproveitar esse momento que as pessoas estão em casa e a gente pode, né, se dar esse luxo de cozinhar mais em casa, eu acho que deveria aproveitar para fazer os alimentos até mais saudáveis que a gente come em casa mesmo. E serão mais seguros, né? Porque nós mesmos faremos a preparação. Adriana, pergunta agora do meu colega Vitor Brown. Doutora, em primeiro lugar, bom dia. Justamente sobre isso que a senhora mencionou agora que eu queria tratar com a senhora, né? Com as pessoas em casa, quem não sabe cozinhar acaba sofrendo bastante, né? Com o fechamento dos restaurantes, dos bares, quem está acostumado a comer na rua e não tem o hábito de preparar a própria refeição, acaba ficando um pouco refém dos produtos congelados, dos alimentos que têm um preparo mais fácil, ou até dos lanches, né? Enfim, acabam comendo pior, né? Não fazem aquela refeição balanceada que geralmente eles poderiam fazer num restaurante, por exemplo, né? Quanto a isso, existe alguma recomendação? É preciso limitar mesmo o consumo de comida congelada? Quais os riscos desses alimentos? Ou substituir uma refeição por um lanche? É uma boa ideia ou é uma má ideia? Por quê? Queria que a senhora falasse a respeito disso. Tá. Na verdade, assim, os alimentos congelados, de forma geral, do ponto de vista microbiológico, eles são adequados, porque você não teria esse risco. Então, você chega em casa, normalmente você vai usar eles no micro-ondas ou no forno, então eles têm um preparo já adequado do ponto de vista microbiológico, que não colocaria em risco nesse quesito. Por outro lado, eles não são alimentos tão saudáveis, né? Eles, muitas vezes, dentro do preparo desses alimentos, existem condimentos ou existem outros compostos que a gente não sugere que sejam consumidos com frequência. Eventualmente, não tem problema nenhum, né? Mas eu acho que a população devia, nesse momento, aproveitar esse momento de estar em casa e desenvolver essa habilidade
da culinária, pelo menos um pouquinho, para que os alimentos sejam mais saudáveis. A alimentação das crianças, principalmente, porque para elas é muito importante, né, que sejam mais saudáveis mesmo. O arroz, o feijão, uma salada, uma carne, uma carne branca, um peixe. Isso que eu acho que seria o indicado, o mais indicado, mais do que consumir alimentos industrializados. Mas veja bem, uma vez ou outra não tem problema. Ok, Adriana, você sabe muito bem que as crianças, não entendendo muito bem ainda esse período de confinamento, podem estar entendendo que tem alguma coisa a ver com férias, diversão, e preferem esses alimentos mesmo mais rápidos, salgadinhos, chocolates, enfim, para tentar introduzir as verduras, as frutas, os legumes nesse período, nesse momento, para reforçar a imunidade das crianças. Como lavar esses legumes também? É importante também ferver ou fritar, assá-los antes de oferecer às crianças? Sim, todas essas medidas são importantes. Então, por exemplo, quando a gente fala de vegetais crus, se eu vou consumi-los cru, um alface, por exemplo, um tomate, eu vou colocar eles no hipoclorito de sódio, né? Ou pode ser a própria água sanitária, 1 litro de água para uma colher de sopa de água sanitária, que já resolve deixar lá 15, 20 minutos. Esses alimentos crus devem ser higienizados dessa forma. Para os outros alimentos, se eu vou comer uma verdura cozida, cozinhá-la bem. Se eu vou fazer uma carne, pode ser assada, pode ser bem grelhadinha, pode ser frita também. A preparação tem que ser sempre de cozimento. Então, um ovo sempre bem cozido. Então, é nesse sentido, né? E o ideal é a gente tentar fazer essa alimentação mais caseira mesmo, que não é tão difícil. Né? Só para complementar essa informação que você passou agora, quanto de água para água sanitária, essa mistura? 1 litro de água para uma colher de sopa de água sanitária. Perfeito. Brown? E continua valendo aquela regra, doutora, de comer a cada 3 horas? Isso é, de fato, uma regra para alimentação ou é mais uma crendice? A senhora concorda com essa regra? E como manter isso dentro de casa? Porque muitas vezes, com a pessoa em casa, ela acaba comendo mais, né? Ela acaba pegando besteiras de tempos em tempos, né? Então tem que ficar atento a isso também, né? Isso. Para criança, sim, a gente não pode deixar de pensar que a criança está em fase de crescimento e desenvolvimento. Principalmente nossos pacientes, né? Quando a gente fala de tratamento oncológico também, eles estão mais necessitados ainda, que tenham uma alimentação controlada, regrada e de em torno, né? Não precisa ser tão rígido, mas em torno de 3 em 3 horas, pequenos lanches ou as 2 grandes refeições no dia. Isso sim vale, principalmente para essa faixa etária. E agora sim, em casa, é lógico que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o risco, principalmente para os adultos, né? As crianças, elas se distraem com outras coisas, mas realmente os adultos, muitas vezes, até pela ansiedade, pela essa geração de pânico que desnecessária, na minha opinião, que as pessoas precisam ficar um pouquinho mais calmas, elas vão ficar mais ansiosas e acaba realmente indo mais na geladeira, né? E aqueles beliscos que deveriam ser evitados. Então, arrumar outras atividades, inclusive a própria atividade da culinária. Vamos na cozinha levar as crianças a aprender a cozinhar? Isso é uma atividade que pode distrair, não vai fazer beliscar outros alimentos ou alimentos indesejados, né? Preparações que a gente, na verdade, não gostaria, e vai também estimular as crianças, porque as crianças adoram esse tipo de atividade lúdica, né? Pode ser um momento de um contato muito bom também entre os familiares, verdade. Adriana, você trabalha no GRAAC, né? A gente sabe que é um hospital referência no tratamento do câncer infantil. Poderia nos passar um panorama de como está sendo esse momento para as crianças que têm o câncer, o tratamento delas está prosseguindo normalmente presencialmente, em casa? Está tudo normal, a gente prossegue normal com os atendimentos, com todos os cuidados, né? O que a gente tem feito agora é redobrar os cuidados, logicamente, mas nós já temos esses cuidados de higienização, esses cuidados com a equipe, com os pacientes, eles já são feitos, os isolamentos, eles estão sempre sendo bem administrados, né, pela equipe de infectologia e da SCH. Então, assim, a gente está muito, assim, ainda tem muita tranquilidade, não estamos trabalhando tranquilamente. E redobramos também os cuidados nutricionais, né? Alguns cuidados específicos para algumas crianças especificamente, que é muito importante nesse momento. Perfeito, muito obrigada pela entrevista, Adriana Garofalo, que trata do setor de nutrição no GRAAC.
Tenha uma boa quarta-feira. Obrigada mais uma vez pelo seu tempo aqui. A gente fica em contato. E boa sorte para todos nós, né? Para todos nós. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.